Não viveu essa era, gente. Quem não viveu? Talvez você não viveu. Você não tava nessa bolha. Mas a gente sempre entendeu que a boneca Barbie, ela sempre ficou nesse... Quando a gente fala de parte comercial, né, ou quando a gente fala de parte financeira, né, sempre teve uma instabilidade. Principalmente agora, né, que a juventude, ela tá muito mais online do que a juventude, quando eu falo assim, as crianças, né, estão muito mais no online do que brincando como era de forma antiga. Então a Barbie, ela veio aí com o filme, então a gente teve uma arrecadação muito interessante. E a gente teve mais de 2 horas também de publicidade pura, né? Que ela vem falando que essa nova geração, ela falou não somente com a nova, mas com a velha e com a potência que tem para vir. E foi um fenômeno. A gente tá falando de mídia espontânea, a gente tá falando de moda, a gente tá falando de música, a gente tá falando de premiação, a gente tá falando de milhões de dólares que foram pulverizados com esse filme. E não somente pulverizado, ficou na cabeça das pessoas. As pessoas viveram aquilo, foi experimental. As pessoas, elas se vestiam de Barbie para ir ao cinema. As pessoas saindo de casa para ir ao cinema assistir o filme, para assistir aquela história, né, do empoderamento feminino. Existiam muitas questões, mas a gente não entra em questões. Estou falando de brand content, brand entertainment, que foi o que esse filme fez. Né, a gente tem a Gucci Cosmos, que não foi um filme, mas que é uma exposição imersiva sobre a marca, que você vai a um espaço, né, um museu, é onde você entende toda a história da Gucci. A gente também teve o filme, da Gucci que potencializa isso. E é aquilo, são publicidade que potencializa. A gente também encontra isso muito em novelas, né? Quando a gente procura, o que aquele personagem usou, né? E a gente vê muito isso no K-pop, né? E como a gente vê isso no K-pop, como também as empresas já entenderam isso e se resguardam muito sobre o que esses artistas utilizam, porque teve um caso da Kylie Jenner. Acho que ela gostava de um tipo de bebida e não mostrou essa marca justamente que ela já sabia que as pessoas, nesse primeiro momento, curiosas, iam atrás desse produto e ela ia ficar sem no final das contas. E se, né, e outra, você torna aquilo viral. Né? A gente teve as bolsas, quando a gente fala de moda, eu esqueci o nome da marca. Não é Hermes. Gucci. Esqueci, mas foi uma... É aquilo, naquele momento de pós-guerra, né? As classes querendo se diferenciar nesse mercado, elas vão o quê? Elas vão pra moda, né? E etc. Pra me diferenciar do trabalhador, pra me diferenciar, porque todo mundo quer se diferenciar no final do dia. E e ocorreu, acho que foi de uma atriz de Hollywood que usou uma bolsa, e essa bolsa estourou porque todo mundo queria, porque aquilo era aquilo foi e se mantém o item de luxo, um item de história, né? Principalmente para a marca, né? Então, como a gente vê que a inclusão aqui de influências, ela pode sim fazer um burburinho na sua marca. A gente tem que entender se ela conversa, né? Porque a gente tá falando de uma bolsa de luxo com uma grande estrela de Hollywood. É claro que elas conversam. Você não vai pegar uma estrela de Hollywood falando de uma coisa... Não vai nem fechar contrato, gente. É entender cenários, é entender seu público, entender o que você oferece. Ok? Então, eu, de forma bem resumida aqui, por que isso funciona, galera? Por que isso funciona? Porque ela conecta emocionalmente antes de vender. A Barbie, pelo menos, não é só a boneca. Tem mulheres que colecionam a Barbie pela sua história, né? A Fórmula 1 não é somente carros colecionáveis, não é somente uma corrida, é a história que aquilo carrega, né? A gente tem hoje a Red Bull, quando ela patrocina um corredor, quando ela a Nike também faz muito isso, quando ela faz esse patrocínio.
não é só te dar aquele tênis, é você construir, fazer uma cocriação de superação, superação daquele medo, de como aquilo é representativo, aquela corrida ou aquele salto para você. Então a gente está falando sobre isso, fazer uma cocriação de história. E dentro dessa história que entra as marcas. O que a gente já entende que é muito difícil, né? E é muito difícil porque ela é muito custosa. Ou ela vai também começar de forma gratuita, por exemplo. Quando você toma um café e apresenta aquela marca. Ou quando você vai em alguma loja específica. Ou quando você compra um produto específico, você usa uma joia específica. Muitas das vezes isso vai acontecer de forma gratuita, né? De um espontâneo gratuito, até você ter uma relevância e chamar a atenção daquela marca para que vocês podem co-criarem algo. Mas eu achei muito importante trazer isso, porque esse conteúdo pra gente, justamente pra gente entender onde que a gente entra nessa fila do pão. Você que tá começando aí seu canal. Putz, será que é legal trazer de forma dentro da sua história aquela marca? Ou será de fazer um contato com aquela marca para vocês criarem alguma coisa? Né? É uma coisa que a gente pode pensar. Claro, se o seu budget, né, for maior, você pode o mundo e além, né? O budget é menor, você fica aqui e por muitas vezes ele vai acontecer de forma gratuita. Muitas das vezes, mas é um começo. É um começo de você se apresentar para essa marca. É um começo de você mostrar apreciação sobre essa marca e entender que você quer fazer essa cocriação com ela. Por que que funciona o número 2? Gera conteúdo que as pessoas querem assistir e compartilhar. As pessoas saíram de casa para assistir Fórmula 1. As pessoas saíram de casa para ir ver a exposição da Gucci. As pessoas saíram de casa. As pessoas saíram e saem para assistir as corridas da Fórmula 1, para ver a Barbie, para ver o Star Wars, etc. Elas saem, elas se movimentam, elas consomem, aquilo se torna valoroso. Ok? E terceiro, cria brand de longo prazo. Claro que o filme da Fórmula 1 ela vem justamente para conversar com essa nova geração, né? De trazer essa nova geração também, de trazer essa nova geração para essa cultura, né? Da corrida, da velocidade, do belo, né? A Barbie ela vem justamente trazendo esse resgate da forma que eu entendo dessa feminilidade, desse feminismo, de como as mulheres estão juntas, precisam estar juntas. Então, é a longo prazo. Você viu, já se passou, claro que a Fórmula 1 ela ainda tá quente, mas assim, são filmes e são conteúdos que já se passaram, mas que eles continuam na mente do cliente, elas continuam fermentando. E isso, que é o que? O sentimento é o que vende. A gente já entendeu lá no começo que não é a razão. Não é o preciso comer arroz e feijão, mas é o que esse arroz e feijão me traz. Me lembra minha avó? Me lembra aquela sensação da juventude? Então é criar emoções, criar experiências. Ok? E lá, eu já falei de uma forma resumida, mas vou trazer aqui melhor. Como a gente aplicar tudo isso, mesmo sendo pequena? Mesmo sendo pequeno, o budget ser pouco. Como que eu entendo do marketing estratégico, do marketing de entretenimento, e eu coloco? Quando adianta nada de você falar e falar o que eu vou aplicar, se eu vou ficar com isso na cabeça? Pois eu trago para vocês. Primeira, criar minisséries no YouTube contando a sua história para o seu público. E isso não é só um produto. E dentro dessa minissérie você pode ir ali colocando algumas marcas, ou você perpetua por essas marcas sendo uma coisa muito simbólica para você. Aí é você que vai trazer. Porque esse simbolismo, muitas vezes, ele vai ser atrelaçado a você. Então, é você tendo... Putz, nessa minissérie aqui. E quando a gente fala minissérie, não precisa necessariamente ser o que eu faço na Degelo. Né? Porque a Degelo tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Mas você pode fazer, por exemplo,
do lançamento. Como que tá sendo o processo, não só de lançamento, mas como tá sendo esse processo da criação do seu produto, do seu serviço. Mostrar esse começo, essa maturação, depois vem essa gestação, depois vem esse nascimento pro mundo. E que não precisa ser de 2, 3 anos, ele pode ser ali de 6 meses, né? Ou você pode mostrar o seu, que as pessoas gostam muito de ver, o seu período de emagrecimento. Você emagreceu, foi 2 anos. Como está sendo esse período dos seus altos e baixos. Pode falar dos seus relacionamentos. Ou dos seus relacionamentos fracassaram. Dentro da sua empresa, você também pode trazer isso. Claro que tem que ser conversado com a sua gerência, porque a gente está falando de gravação e etc, né? Mas é uma coisa que é muito legal que você pode compartilhar no Instagram, no TikTok. O TikTok ele é mais descontraído, ele é mais backstage, ele tem essa pegada, né? Diferente do Instagram, que pra mim ele é uma vitrine. Então ele tem que ser um pouco mais... Eu vejo que precisa de uma elaboração melhor. E como você pode ir fazendo isso, né? É uma coisa de se pensar. A segunda opção, transformar clientes em personagens. Por que não? Por que não? E a terceira, usar formatos que seu público já consome. É vlogs, é reels, é curto, é longo. É aquilo que a gente já falou. Tem que entender com quem vocês estão falando. Porque aqui é economizar tempo. Né? Porque gravar, editar e fazer é um tempo. Então, gente, aquilo é bem corrido. Bem corrido. Mas eu gosto muito do brand content, brand entertainment. Eu gosto bastante. Porque mostra uma nova possibilidade que a gente pode contar a nossa história, contar o nosso produto e fazer crocriações, né? Porque não somos isolados, somos juntos. E isso é muito interessante. Claro que a gente nunca para pra pensar sobre isso, e foi justamente por isso que eu trouxe. E aquilo, eu trouxe essa ferramenta, trouxe modelos que vocês podem usar e vão com tudo. E é aquilo. Se a sua marca quer ser lembrada, pare de falar dela e comece a contar história, onde ela já é parte natural do enredo. É sobre isso. É sobre isso. Eu vou deixar isso no peito de vocês. E outra coisa. Se gostar, clique em gostei. Se quiser compartilhar, compartilha. Comenta aqui o que você acha que é interessante ou não. E traz ideias novas para nossa comunidade. Tem produtos aqui da Bridge, da Degelo, para vocês comprarem, pra gente ser um diferencial neste mundo. Também tem um e-book e um guia prático para vocês. Supimpa, pra ter no bolso, quando vocês estão sem ideia, ou quando tudo tá muito nebuloso, ou tá naquele papel em branco. Tenham ele em mão, uma mão na roda. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima.